Olá, olá, tá começando mais um Cafezinho a 2 aqui diretamente do Estúdio A da TV Univale. Eu sou o Lucas Machado e hoje eu converso com um taurino que gosta de pizza e histórias de amor. Isso mesmo, né? Eu não gosto de história de amor. Você não gosta de história de amor? Não. Tá, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá bom. Vamos apresentar nosso convidado, Osmar Domingos. Ele é diretor artístico, produtor e performer. Tudo isso, né? Meu Deus. Tudo isso. Como é que você tem tempo para ser tudo isso? É porque não dá pra ser só uma coisa. No contexto cultural que a gente vive, tu tem que ser produtor. Se tu trabalha com arte, você tem que produzir teu próprio trabalho. E o lance da direção artística é porque o Coletivo Sem Título, que é o grupo que eu dirijo, é um projeto meu. Então tem essa questão de que tudo que a gente vai fazer, primeiro passa pelo meu olhar artístico sobre aquele material artístico. Entendi. Obra. Então você é tipo, você filtra. Sim. Você é o que dá a última palavra no grupo, ou não? Pode-se dizer que sim. Tem muito diálogo, o processo é sempre com muito diálogo, que daí isso já entra também no conceito de performer. Tem bastante diálogo, o processo, só que como geralmente eu tenho a ideia do conceito do trabalho, aí eu vou dirigindo, diretor artístico, diretor de espetáculos, eu vou dirigindo o processo. Tá, mas daqui a pouco a gente vai falar mais do Coletivo Sem Título, mas antes eu queria saber, você começou a tua carreira em 2006. Isso. São 8 anos até aqui, né? Uhum. Então eu queria que você fizesse primeiro um balanço do que foi esses 8 anos na tua vida, o que mudou, o que o teatro mudou na tua vida e o que mudou dentro do teatro, dentro do meio artístico. Tá. Bom, eu comecei fazendo teatro em 2006 na escola. E daí eu gostei, eu não gostava, na verdade eu não gostava de teatro, porque quando eu ia teatro para a escola era assim uma obrigação ter que assistir a peça, ter que fazer relatório depois. Mas daí quando eu fiz esse curso de teatro eu gostei. E eu fui procurar outro curso, o curso que tinha é o curso que continua até hoje, tem muito tempo de estrada aí, que é o curso do Valentim, o curso básico de teatro. E aí eu fiz esse curso, gostei, assim, achei que não, eu quero fazer isso, eu acho que eu vou me dar bem com isso, eu gosto de fazer. Aí eu fui fazer um outro curso que tinha outra pegada, que é o curso do Porto Cênico, que era um curso mais longo, não era um intensivo, ele tinha 6 meses de duração e tinha montagem de um trabalho no final. Aí no meio desse curso eu fui convidado a fazer parte do Porto Cênico. Daí eu comecei... Porque é diferente de fazer parte da escola AECA, que é a escola do grupo do Valentim. Porque o Porto Cênico é um grupo de teatro que tem uma levada de trabalho, de circulação, de manter espetáculos em repertório. Daí eu aprendi a fazer teatro no grupo Porto Cênico. E o que mudou nesses 8 anos dentro do meio teatral aqui catarinense? O que mudou, na verdade... Ou que piorou, não sei. Porque muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. A gente, antes em Itajaí, a gente era Câmara Setorial de Teatro, agora a gente é Associação Rede Itajaense de Teatro. Então tem mais coesão esse grupo. Surgiram outros grupos de teatro, o governo de Santa Catarina continua o mesmo, então esse não mudou, está sempre difícil. Surgiram outros editais, o edital de eventos em Itajaí, né? O edital de eventos comunitários, o edital de compra de espetáculos. Lei Rouanet? A Lei Rouanet é um problema, né? Porque assim, você pode escrever teu projeto, ele é aprovado, só que daí você tem que captar. E geralmente consegue captar os bambambãs da mídia, da Globo, sabe? Porque eles as empresas que patrocinam querem um nome forte que leve a marca. Entendeu? Agora que você falou em artistas da Globo, a gente tem o Teatro Municipal de Itajaí aqui. Você acha, na tua opinião, que o Teatro Municipal, ele é um teatro, é um palco aberto mais para os artistas catarinenses daqui da região de Itajaí, ou ele está mais aberto para espetáculos de fora, grandes produções? O que tu acha? Ótima pergunta. Muito obrigado. E agora eu vou falar o seguinte. O Teatro Municipal, na gestão passada, que é a gestão do governo popular,
ele era bem aberto para os grupos de Itajaí. Por quê? Porque os grupos de Itajaí não pagavam taxa para apresentar. Então sempre tinha programação, a gente sempre estava dentro do teatro, tanto ensaiando como ministrando o curso de teatro e apresentando, né? Apresentando teatro. Mas daí tem um problema. A gente tem um evento chamado Itajaí em Cartaz. Esse evento a gente sempre conseguiu, ele é um evento já que vai, se eu não me engano, está na 7ª edição. E é um evento que todos os outros anos anteriores a gente conseguiu a isenção da taxa do teatro, que é de R$390 por apresentação, que eles estão cobrando para os grupos locais, né, os grupos de Itajaí. Só que esse ano, a gente ainda não sabe porquê, e a gente está tentando reverter esse quadro, a direção do teatro quer cobrar todas as apresentações, essa taxa de R$390 para todas as apresentações, o que dá mais de R$6.000. E o Itajaí em Cartaz é um evento patrocinado aprovado via lei de incentivo e tem 40 mil de orçamento. E isso dá, sei lá, mais de 10% do valor do evento. E a gente não consegue identificar ainda por que nos anos anteriores essa taxa foi retirada, a gente não precisou pagar essa taxa pelo cunho do evento, pela grande programação, e agora eles estão cobrando essa taxa. Então, sobre essa questão do global, sim, paga uma taxa. E sim, acho que tem que pagar, né? Porque eles vêm de fora e usam o nosso espaço, e tu tem que pagar. Mas quando é um evento daqui, que nos anos anteriores tu abre um precedente para não cobrar a taxa e agora tu cobra uma taxa que tem o valor de R$6.000, aí é isso que está pegando para a gente nessa nossa relação com o Teatro Municipal de Itajaí. Porque não cobrar, acho que seria mais um incentivo para os artistas se mobilizarem a criar peças e... Isso aconteceu agora, abriu o Teatro Municipal de Balneário Camboriú, né? Sim. Então vocês também estão pensando em fazer alguma coisa por lá ou não? O Itajaí em Cartaz é um festival que acontece em Itajaí, né? Ele tem essa proposta de apresentar para Itajaí o trabalho teatral de Itajaí, né? Esse é o objetivo dele. Mas a gente pretende começar um diálogo com a Fundação Cultural de Balneário para começar a utilizar o espaço. E demorou muito para sair esse Teatro Municipal de Balneário, né? Nossa! Eu lembro que foi uma novela. Eu falei assim, quando no dia da inauguração fizeram uma postagem, daí eu respondi assim, nossa, tava com tanta saudade daqueles tapumes cobrindo a construção, assim. Por essas dificuldades, você já pensou em ir embora daqui? E tentar uma vida no eixo Rio-São Paulo, onde as coisas... Sim. Tem mais concorrência, mas também é mais fácil, né? Mas assim, como... eu acho que para mim acaba sendo a mesma coisa, porque tu recebe mais atividade cultural, né? Porque tem sempre coisa acontecendo, principalmente em São Paulo, mas o Rio também tem sempre coisa acontecendo. Mas para iniciar uma carreira, eu acho que a mesma dificuldade tu vais encontrar aqui, porque já tem gente lá trabalhando há muito tempo, já tem gente lá muito organizada há muito tempo, né? Já tem as redes de artistas da cidade. E eu gosto disso, de tu permanecer na tua cidade e construir tua carreira na cidade. Eu acho isso interessante. Você já foi para lá e deu uma olhada em alguma coisa, não? Não. Só passei por lá, mas não fui para... Osmar, tu dirigiu uma peça do Nelson Rodrigues, Boca de Ouro. Sim. Certo? Qual que, na tua opinião, qual autor assim, é indispensável, um artista, um diretor, um ator... um autor tem que ler, não pode faltar? Olha, vai ser um pouco clichê, mas Shakespeare. Por quê? Porque Shakespeare, ele, por mais que seja uma forma mais... a forma do texto dramático é mais clássica, eu acho que se tu estás disposto a fazer teatro, tu precisas passar por Shakespeare. Até porque tem uma coisa legal acontecendo na contemporaneidade, no teatro contemporâneo, pegar textos de Shakespeare, Hamlet principalmente, que é o texto mais montado do mundo, e transformar em outra coisa. É como que se tu pegasse aquele texto que é atual, porque tem a ver com corrupção, que é o filho que o pai do Hamlet é assassinado pelo tio para que ele consiga ser rei,
né? E a mãe de Hamlet acaba se casando com o tio que matou o pai, então tem todo esse lance da corrupção que dá para traduzir para o nosso momento atual. E o que os grupos fazem é fazer uma leitura a partir da própria estética desse texto do Shakespeare, o Hamlet. Eu acho que o autor que não pode faltar é Shakespeare e o brasileiro é Nelson Rodrigues, com certeza. E aí eu aproveito para te perguntar, qual que foi a coisa mais Nelson Rodriguiana que aconteceu na tua vida? Olha que pergunta. Meu Deus! É difícil isso, porque eu só consigo pensar em coisas bem tensas, tipo relação de filho com pai, não sei o quê. Tá. Pode falar nesse horário? Por favor. Não consigo pensar agora. Nisso, Nelson Rodriguiano, assim. Eu acho que toda confusão de família tem uma coisa Nelson Rodriguiana. Porque o que o Nelson Rodrigues fazia, ele abordava a família de um jeito muito íntimo, as neuroses dessa família. Então a minha família é neurótica. Aí eu acho que toda a confusão que acontece, eu acho meio rodriguiano. Assim. Tu é um cara neurótico, então? Como é que você lida com a tua neurose? Eu sou ansioso, muito ansioso e sou neurótico. Ansioso de tomar ansiolítico e essas coisas ou não? Não, ainda não, mas deveria. Acho que deveria, porque eu ajo muito por impulso, eu sou bomba relógio, assim. Eu fico ansioso com aquilo, daí quando acontece eu meio que explodo, sabe? E ajo por impulso. Aí eu quero tomar isso, depois você anota pra mim, por favor. Tá bom. Eu quero tomar. Qual que é o papel do teatro hoje? É só entreter, dá pra educar, dá pra se informar? Como é que você vê isso? Eu acho que existem vários tipos de teatro e cada tipo de teatro cumpre uma função diferente. O teatro que eu quero fazer é um teatro que é uma pesquisa, é a minha própria pesquisa, que é um teatro estético, é um teatro que vai te pegar pela fruição, que vai trabalhar questões humanas, mas não de forma didática, não querendo resolver nada, né? A gente vai apresentar esteticamente as questões que interessam a gente e o público vai processar isso como obra de arte, entendeu? Por via mais sensível. Mas existe sim o teatro que educa, existe o teatro que entretém, mas não é o teatro que tem me interessado. E é legal ver o teatro, ele é aquilo desde que nasceu, né? Porque desde que mundo é mundo, o teatro está aí. Mas hoje ele tem concorrentes, né? A televisão, o cinema, às vezes até a internet. Como é que se faz para não morrer o teatro? Como é que você mantém vivo a arte do teatro? Isso é legal porque eu estava pensando esses dias que o cinema é para o teatro, representa para o teatro o que a fotografia representou para a pintura. Porque o teatro ele representava, por meio da cena, ele representava a realidade antes do cinema. Mas quando o cinema começou a exercer esse papel, aí o teatro perdeu essa função de representar o real, de tentar reproduzir o real em cena. Eu acho que o teatro, o que ele ganhou depois do cinema foi uma autonomia, ele é uma linguagem à parte, ele já não representa mais o real, ele constrói uma realidade própria. Entendeu o que eu estou falando? Assim, ele já é uma linguagem por si, já pode ser lida como uma linguagem autônoma. Então eu acho que não vai morrer porque é uma linguagem única, né? Assim como o cinema, assim como a televisão, tem as particularidades. Claro, claro. E estamos terminando o primeiro bloco com o diretor artístico, o artista, vamos dizer assim, né? O artista Osmar Domingos. Daqui a pouco a gente volta com mais papo, não sai daí. De volta com o Cafezinho 2, hoje eu recebo o diretor artístico, produtor e performer, Osmar Domingos. Osmar. Oi. Na hora que você está no palco, esse é o teu momento de se sentir livre? Como é que você se sente lá em cima? Não me sinto livre. Na verdade, a minha vontade é trabalhar só com direção. Com a direção dos trabalhos do coletivo. Porque eu não consigo me sentir livre, eu me sinto aprisionado àquela estrutura do espetáculo e do personagem. Aí é um momento de eu ficar muito tenso e cumprir bem a cena.
Mas eu não tenho essa... Eu já ouvi, assim, de artistas que falam que tem uma certa catarse. Não, eu não tenho. O meu trabalho é bem prestar atenção no meu corpo, como eu estou construindo ele em cena e executar a cena. Legal. Mas você também já foi professor. Sim. Né? Em 2011, você foi professor de teatro no projeto Arte nos Bairros, da Fundação Cultural de Itajaí. Como é que foi essa experiência de estar em contato com alunos que às vezes nem têm nenhuma referência teatral, eles às vezes nem foram para algum teatro? Como é que foi? A maioria das vezes eles não foram para o teatro, né? Na verdade, o curso de teatro, o que é uma metodologia bem do Grupo Porto Cênico, que eu fiz parte há 6 anos, fui integrante do Grupo Porto Cênico, fazer com que o aluno tenha consciência do próprio corpo para que ele possa ir para a cena compor, né? E sustentar aquilo que ele compôs em cena. Aí o mais difícil, além da falta de referência teatral, da cena, dessas questões mais artísticas, tem o problema da consciência física, que eles pouco trazem, ou tem muitas manias físicas que eles trazem já de falta de conscientização do próprio corpo. Você tinha alguma mania física? Sim, eu tinha os pés muito voltados para dentro e o joelho também, né? E daí isso tira a estabilidade do corpo. Uma das coisas que eu aprendi com teatro é voltar meus pés para fora, para ter uma base melhor e sustentar meu corpo. E tu era um cara tímido? Muito, ainda sou. Ainda é? Uhum. E na hora de subir no palco ou falar, dar uma aula? Não, eu fico muito nervoso, mas daí eu construo um estado que me faz ficar seguro. É uma persona? É uma persona, que é o trabalho da cena, né? Tu constrói um estado que te faz executar aquilo, né? Então, quando eu estou em cena, quando eu estou dando aula, eu estou menos nervoso. Mas você não se considera um ex-tímido, então? Não, não, ainda sou muito tímido. Atual tímido? Sim, porque antes de ir para a cena, ou antes de ir para dar aula, ou antes de estar aqui, eu tive que ativar esse estado. Mas uma coisa que eu sempre falo para meus amigos que dizem que são tímidos é que às vezes o tímido, o problema do tímido é que ele pode se passar por antipático. Sim, sim. Mas o bom do tímido é que eu acho muito mais charmoso a timidez. Tu não acha isso? Obrigado. Não, foi um elogio. Mas a timidez, ela pode ser charmosa. Sim, sim. Mas ela não pode ser confundida com antipatia. O trabalho do ator no teatro surgiu no teatro, né? Sim. Uhum. Mas quem popularizou isso foi a televisão e o cinema. Sim. Tô certo ou não tô certo? Sim, porque é o veículo que mais chega nas pessoas, né? Pelo menos... Sim. O ator, nos dias de hoje, é uma profissão, é um profissional que ele é respeitado? Ou ele ainda está um pouco marginalizado? Está marginalizado porque as pessoas não entendem como profissão, a não ser se ele é celebridade, né? Porque tá na TV é uma profissão, mas fazer teatro já não é uma profissão. Aí essa é a nossa luta, que é que as pessoas entendam o artista, o ator, como um profissional, como um trabalhador, né? Porque por enquanto ainda está à margem como, sei lá, alguém que não trabalha, que não vai conseguir ganhar a vida sendo ator ou sendo artista. E por que quando você diz que vai ser ator, a primeira coisa que você ouve é eu ainda vou te ver na Globo, né? Não tem Sim, isso? sim. É exatamente isso, porque as pessoas autenticam o ator como profissional quando ele aparece na TV. No cinema nem tanto, mas ok, o cinema é até mais difícil de chegar, né? Mas só autenticam a profissão, o profissional ator, quando ele chega na TV. Então, e é engraçado que aqui no Brasil tá ligado a uma emissora exata, né? Específica. Sim. Porque daí, quando tu estás na outra emissora, tu nem é tão ator assim. Ninguém diz, vou ser ator e vou te ver na Record. Sim, não. Não. Por quê? Sempre querem ver na Globo. Na Globo. Qual que é a diferença de ator e performer? O ator, ele é o artista que constrói para a cena. Ele trabalha para construir para a cena uma outra pessoa. Claro, com o próprio corpo, com a musculatura, com a estrutura psíquica, mas ele tenta construir outra pessoa, trabalhar com a ideia de outro ser, que ele está reproduzindo outro ser. O performer não. O performer trabalha com a sua própria pessoa, executando aquilo que tem que executar em cena. É como se o Osmar fosse para a cena executar a cena. Antes... Você é o Osmar. Isso. Mas claro, tem um texto, tem uma persona, tem tudo... Sim, aí trabalha com a noção de persona. Porque daí eu não executo um personagem, mas eu executo às vezes uma estrutura física,
uns tiques que eu tenho físico, uma forma de falar, mas ainda assim é o Osmar jogando com aquela persona do que o Osmar embebido na persona como é o trabalho do ator. Seria o caso do comediante stand-up? Sim, Porque ele é ele mesmo, mas é ele mesmo mais exagerado, né? É, em outro estado, né? Como se fosse o cara, mas num estado muito mais cômico, sei lá. Mas é exatamente isso. Um dos teus filmes favoritos é Clube da Luta, Sim. de 1999, com Brad Pitt. Sim. A Fox, na época, segundo a minha pesquisa que eu fiz, ela não gostou muito do filme e ela apostou muito na campanha publicitária para divulgar o filme. Acabou que o filme não foi muito bem de bilheteria. Sim. Aí eu quero te perguntar, se você acredita que a arte ela ainda está ligada muito com o patrocínio, como, por exemplo, antigamente tinha os mecenas, né? Você acha que dá para fazer arte só com o dinheiro do público? Só com o ingresso? Não tem mais como fazer arte só com ingresso. Porque para tu conseguir chegar nesse estado de ter ingresso, tu precisa ter o material artístico. E como que tu cria esse material artístico, né? Eu acredito que tu tenha sim que ter um patrocínio, que tu tenha que correr atrás de lei, de edital, de patrocínio privado, que é bem mais difícil, mas que é essencial que tu tenhas algum patrocínio. Porque senão tu não consegue criar um material artístico que precisa, que é bom, né? Que é bom que tenha, que tu possa pagar os atores ou performers, que você possa pagar a tua equipe, possa pagar cenário, figurino, toda a estrutura e ter a obra para poder apresentar para esse público e daí continuar ganhando um dinheiro a partir da bilheteria. Hoje tu consegue viver só com o dinheiro dos teus espetáculos, das suas produções ou não? Não. Eu tento, mas não consigo. Porque é essa questão, assim, tu circula, mas para ter essa circulação, principalmente que a gente está no começo do grupo, né? Então, para tu circular e começar a apresentar e participar de projetos, você precisa ter o trabalho. A gente ainda não tem o trabalho estreado. Agora vamos falar um pouquinho de novo do Coletivo Sem Título, que é o teu grupo de teatro experimental. O que é teatro experimental e como é que foi a produção dos espetáculos Pombos Transmitem Doenças, né, que vocês fizeram, e o Colaboração? Como é que é? Sim. O Coletivo Sem Título, o que é teatro experimental, a gente usa esse termo teatro experimental porque a gente se apoia mais na tentativa do que no acerto. Então a gente não quer construir obras que a gente saiba que vão dar certo ou saiba a forma que elas vão chegar no público. A gente quer construir obras que a gente ainda não sabe muito bem, que a gente está experimentando, que a gente está jogando com aquela proposta, que não é muito claro se aquilo vai chegar ou não, entendeu? É mais isso, assim, de tentar do que tentar acertar. O Pombos Transmitem Doenças é uma peça de rua que a gente está montando ainda, a gente vai estrear agora no TG em Cartaz. E a gente falar um pouquinho sobre o trabalho, assim. São 3 pombos que eles são rejeitados pelos outros pombos. Então, rejeitados, eles não conseguem mais comida e eles estão carentes e eles vão para a rua encenar uma peça das primas deles, que chama Gaivota, que é uma peça que existe, que é do Chekhov, para tentar ganhar aplausos. Principalmente aplausos porque eles estão com fome, mas também estão mais carentes, assim, porque rolou toda uma rejeição. Daí um dos pombos ele fica tocando durante o espetáculo fazendo a trilha sonora, e os outros 2 pombos tentam encenar essa peça usando manequins como personagens. Existe toda uma metalinguagem, né? Toda uma metalinguagem, né? Porque a gente elaborou conceitualmente tudo isso, assim. E daí eles vão ver se eles conseguem ou não agradar o público com essa encenação. Osmar, qual é o teu sabor de pizza predileto? É estrogonofe de carne. É? Sim. Eu prefiro de frango. Sério? Aham. Ah, não sei, Cara, eu sou muito às vezes tem um carnívoro de nervinho ali carne. que eu não gosto, eu sou muito... Depende. Não, mas depende da pizza também. Porque às vezes o frango tem um gosto de gordura meio estranho também. A gente está chegando ao fim do nosso papo, mas se alguém quiser contratar o Coletivo Sem Título, por favor, telefone. Pode entrar em contato em 9727-3769 e pode conferir nosso trabalho no site
com um diretor de teatro americano chamado Bob Wilson, que é um Tá gênio. preparado para essa pergunta, né? Que você respondeu muito rápido. Não, porque eu quero conhecer esse cara. É? Preciso, Então assim. tava na cabeça, então. Sim, já. sim. Cara, muito obrigado. Obrigado a você. Sucesso. Valeu. Adorei o papo. Também gostei. E o cafezinho tá ficando por aqui, mas você pode ir lá na nossa página no Facebook, facebook.com/cafezinha2tv. E tem todos os programas completos no youtube.com/cafezinha2. Até o próximo programa e tchau. Aquele abraço.